Muito boa noite, amigos da TV Câmara. Estamos iniciando a partir desse instante o nosso programa Fala Vereador. Hoje com a presença sempre prazerosa. Fazia dias que não vinha aqui conversar com a gente, trabalho demais e tal, mas está aqui conosco na noite de hoje a vereadora Dulce Maria Amaral, do PSD. E é bastante coisa para a gente discutir. Não sei se vai dar tempo para tudo. Boa noite, vereadora. Prazer tê-la aqui. Como vai a senhora? Boa noite, Carlos Antônio. Boa noite a todos que estão nos acompanhando neste momento. Agradeço mais uma vez o convite, né? Colocando que nós estamos aí com bastante trabalho para finalizarmos um ano, mas procurarmos fechar com chave de ouro as metas que nós traçamos para este ano. A gente falava fora das câmeras aqui, a senhora traça todo ano, digamos agora, final de 2015, a senhora traça o seu planejamento para 2016. Como é que a senhora faz isso? Certo. No mês de novembro, nós procuramos fazer um planejamento de metas de curto e longo prazo para o próximo ano. Pois não. Né? E, além disso, nós ainda temos as atividades rotineiras, os últimos acontecimentos e tudo mais para também administrar. O dia a dia vem acontecendo. O dia a dia, é. Mas existem metas que nós temos focados para algumas secretarias ou para alguma parte de alguns problemas que o município tem para ser resolvido e que muitas vezes observa-se mais esquecido. Então, traça-se a meta. Se naquele momento, que é para aquele semestre, aquela situação, nós procuramos reavaliar a situação e rever a agenda, buscar novos assuntos e colocar, substituir aquela situação para que a agenda não fique com aquela falta, né, ou que o vereador fique ocioso. Isso aí nós não ficamos. Vereadora, esse 2015, em que pese a senhora ter me falado que ainda tem... nós temos mais alguns dias ainda, mais de 2015, mas deu tempo para concluir todo o planejamento desse ano de 2015 ou vai ficar alguma coisa para 2016? Ficou. Tem que ficar. Ficou até porque, volto a repetir, né, uma coisa que se torna até repetitivo, querendo ou não, a procura e a demanda no meu gabinete ela é muito grande por parte da Secretaria de Educação, por parte de funcionários, por parte de professores, né? E há reivindicação por vários segmentos, né? E eu procuro atendê-los, procuro fazer os projetos, nós temos projetos na casa, inclusive, tramitando, e existem outras situações que eu sei que o vereador poderia estar resolvendo, procurando fazer emendas, procurando alterar, e que muitas vezes também não dá tempo, porque o projeto ele é feito não só para a educação, em si para todo o município do vereador. Né? Então, eu coloco que eu deixo a desejar em algumas coisas quando não priorizo 100% a Secretaria de Educação, porque não dá. A Secretaria de Educação, na verdade, é um tema inesgotável. É um volume muito grande, muito grande de problemas, o plano de carreira do município, ele é um plano que, na minha opinião, ele já não condiz mais com a realidade de hoje, ele já deve sofrer alterações. Precisaria ser modernizado? Precisa ser atualizado, já é um outro molde, né? A Secretaria de Educação, a educação de Itajaí, embora ela tenha alavancado algumas atualidades e resultados e tudo mais, mas é um volume muito grande de atendimento, é um pedido muito grande, né? É uma máquina que ela se movimenta, na minha opinião, 24 horas. Então... Hoje nós temos quantos professores na rede municipal? Aproximadamente, a senhora tem, assim? Aproximadamente, hoje, colocamos aí, no mínimo, 4 mil. É a maior secretaria que tem, com um atendimento de 30 mil alunos matriculados. Não vamos falar nos projetos, não vamos falar no contraturno, não vamos falar na educação integral. Se nós formos fazer uma somatória do aluno, que vai de manhã, mas também vai à tarde, né, nós vamos chegar aí a 35, 40 mil atendimentos diários. Professora e amigos da TV Câmara, eu sempre falei isso, mas eu gostaria de saber a sua opinião. E digamos assim, entre aspas, não é um privilégio de Itajaí, não. Mas eu acredito também que o nosso professor em Itajaí hoje
não seja das melhores remunerações, não é, professora? Que deveria ser o mestre educador, o maior salário nesse país. Me desculpem os médicos, me desculpem o policial e tal, que é a outra classe que eu falo, que é a segunda classe que eu acho que deveria ser melhor remunerada e também não é. Me perdoem as outras profissões, mas o professor seria extremamente interessante e prioritário. Carlos Antônio, é uma situação que, politicamente, políticos, né? Eu falava um dia na tribuna, inclusive, que não existe um político que em período eleitoral ele não suba num palco, ele durante o seu período ele não faça a fala. Vamos melhorar a saúde, a educação, e agora está a moda também a segurança, né? Mas educação é a chave para todo político falar. Por quê? Porque eles sabem que a educação, ela tem esse vínculo com todas as famílias do Brasil e do mundo inteiro, né? E todo político tem esse entendimento de que realmente o professor deveria ser a categoria mais bem remunerada. Até porque o professor, uma pessoa bem educada, a saúde melhora, a segurança melhora, a moradia melhora, enfim, todos os outros itens. Carlos Antônio, para eu poder atender bem o meu aluno na sala de aula, eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar bem. Até porque a senhora também deixou 2 filhos em casa e também. Eu tenho que estar bem, porque eu tenho uma casa, eu tenho uma moradia, eu tenho um pai, eu tenho um marido, eu tenho uma família, eu tenho os filhos para dar conta, eu tenho luz, eu tenho água para pagar, né? E se eu não estou bem, eu acabo também, como ser humano, levando comigo os problemas meu familiar para dentro das unidades escolares, né? E um professor hoje não é nada de demagogia da minha parte, mas um professor hoje ele deveria ter uma qualidade de vida policiada pelos políticos que administram os municípios. O professor está doente por quê? Deveria ser chamado a atenção. Ele não pode ficar doente, meu Deus, por que ele está doente? O que está acontecendo? O que nós, quanto gestores do município, podemos fazer? Porque se ele não está bem, ele vai atingir, no mínimo, 30 alunos dentro da sala de aula. Ele vai deixar de transmitir um conhecimento necessário para aquele determinado momento, dependendo do conteúdo que está sendo trabalhado. São 30 crianças que vão deixar de aprender alguma coisa no momento certo porque o professor não está bem. Então, eu questiono hoje, nós, no município de Itajaí, nós tínhamos que ter todo um aparato para atender este professor que muitas vezes se desenvolve problemas psicológicos. Essa síndrome do pânico, ela está atingindo de uma forma assustadora, tá? Principalmente a classe do professor. Eu comecei a fazer algumas visitas, eu parei, porque são coisas que eu não consigo resolver. Não está a minha... Eu consigo falar, eu consigo reivindicar, mas eu não consigo resolver, porque também se esbarra numa lei. Sim. Se esbarra numa lei, né? E que eu penso, tá? Que tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Porque aquele professor é malandro, né? Vamos dizer, é malandro. Tá, é malandro, mas malandro como? De que forma? Será que não é doente mesmo? O que está acontecendo, na verdade? Que tipo de apoio ele está faltando? Porque um professor, meu Deus, que trabalha o dia inteiro e mais à noite e que depende de um transporte coletivo para se deslocar de uma unidade para outra, gente, isso aí eu não dou a ele 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho eu não dou a ele, porque ele vai sair de casa às 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, vai chegar meia-noite, meia hora da manhã. O estresse, a depressão vai acontecer. O desgaste em sala de aula é muito grande. Sim. Porque a nossa garotada hoje é uma garotada que ela exige de você. Caso contrário, você passa a ser para ele uma piada. Porque ele tem um bom celular, porque ele tem uma boa tecnologia em casa e o professor não consegue acompanhar esse desenvolvimento. Fora as leis aí, que se você chamar a atenção de uma forma um tanto quanto mais dura, mais ríspida e tal, já está respondendo situações de sindicância e coisa e tal. Existiu um caso aí de um professor que tirou um celular de um determinado aluno, né?
E o aluno chegou em casa, reclamou, e a mãe foi e abriu um BO e contra danos morais contra o professor. Imagina. Graças a Deus o juiz teve o seu entendimento de que o professor tinha toda a razão, porque havia aquela norma de Mas que teve que ir lá no juiz para responder. Teve que ir lá, né? teve que se incomodar, teve que ficar nervoso, porque se é uma pessoa que não consegue pagar um advogado, quanta noite perdeu? Não dormiu. Vereadora, vamos à frente aqui. A senhora, estávamos falando em educação, teve um edital cancelado pela Justiça, um edital de concurso público aqui na educação. Isso. O que aconteceu, vereador, e como é que está? Era para ser realizado dia 8, né, na verdade, Sim, né? sim. Foi dia 8, foi suspenso por conta de uma candidata inscrita, né, que não concordava com os descritivos do edital, e porque ela queria que o edital deixasse muito claro que tinha que ter a formação em Libras, em língua de sinais, eu Sim. acho, né? Foi isso aí, né? E aí acabaram impugnando o edital que a secretaria vai ter que trabalhar muito rapidamente, vai ter que agilizar muito rapidamente, senão vai comprometer o início do ano letivo, e isso é um problema, né? Isso é um problema. Eu procurei ter alguns conhecimentos, não sei se também o que me passaram é verdadeiro também, mas o conhecimento que eu tive é que esta professora, né, ela é, me parece, formada, ela é bacharel e, junto com o curso dela, em bacharel, traz a Libras, né? E a secretaria coloca que tinha que ter formado com pedagogia. Acho que é uma coisa assim parecida. E então a secretaria agora vai reabrir o concurso, colocando apenas pedagogia, e tirou línguas de sinais, né? Libras e vai, com certeza, deve remanejar do SEMESP, porque o SEMESP tem ali um grupo. O SEMESP tem. A Secretaria de Educação não deixa a desejar com essas situações. Eles sempre cuidaram muito com a inclusão, né? E a Secretaria, eu acredito que tem que ser feito dessa forma mesmo, e eles têm que ser ágeis, e depois, no próximo ano, devem estar pensando como fazer, porque vai chegar uma hora que vai haver a necessidade de incluir novamente em editais, ou especificamente, né? Claro. Especificamente para essas categorias. Professora, a senhora tem um projeto de lei que altera a redação do caput do artigo 1º da Lei Ordinária 4.075, que dispõe sobre o afastamento de servidores efetivos do quadro funcional da Secretaria Municipal de Educação para cursar pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Então. Pode falar para a gente sobre isso? Posso. Eu acho extremamente interessante essa matéria aqui. E o estranho disso tudo, Carlos Antônio, é o fato do professor não ter a liberdade de escolher a universidade que ele queira fazer esse mestrado. Mas para que todos entendam de uma forma rápida. Eu quero fazer o mestrado numa determinada universidade que existe no Paraná, né? Essa universidade é 100% credenciada com o MEC, governo federal, tudo nos trâmites, legal, tudo certinho. Só que o município não reconhece o título. Vai lá, faz, só que o município não reconhece o título. Porque existe aí, se eu não me engano, 64 universidades que fazem parte de um bloco, vamos assim dizer, que são as universidades que o funcionário tem que escolher dentro destes 64, 66. Que isso? Uma coisa assim. E aí, então, eu entrei com esse projeto de lei para alterar e deixar com que o funcionário tenha a liberdade de escolher em qualquer universidade do Brasil, desde que credenciado ao MEC, possa ter a liberdade e autonomia de escolher. Essas 64 são credenciadas pelo MEC e as outras são, claro. Por que não dá para fazer Por que não pode ser? Qual é né? o Então, problema, eu né? penso que é um bloquinho fechado, na minha opinião, que deva ter aí, e que acaba se tornando um mestrado muito caro, né? Porque é aquele valor, e se você abre, você tem mais concorrência, você automaticamente vai se ter melhores preços. É esse o objetivo do meu projeto. Bem, uma outra situação, vereadora, a senhora assumiu também
A Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura fatos investigados pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, no Operação Parada Obrigatória 2. A senhora assumiu, me parece que há 2 reuniões atrás. 2 reuniões. Né? Há quantas anda a senhora já, os trabalhos da CPI, a senhora já conseguiu tomar todas as informações necessárias que a senhora necessitava para ajudar a tocar essa CPI, vereadora? No primeiro momento, quando eu tive que ser nomeada por conta do afastamento do vereador Vinícius, né? Pois não. E que era a cadeira ali na CPI era do PSD, e eu não estava com vontade, inclusive, de assumir, não porque não aprovo a situação, claro que aprovo, porém eu estou realmente com um volume muito grande de trabalho e que se faz necessário buscar as orientações, elaborar os documentos junto com a minha assessoria, né? Mas não tive outra escolha, tive que entrar também, até porque fui eleita para isso, né? E eu pedi, então, que me passassem todo o material. Eu tenho aí 2 CDs, né? O final de semana eu não fui a lugar nenhum, a não ser ficar na frente do computador, lendo os documentos. E observando a CPI. E observando tudo isso aí, né? O outro CD já estou ali com 50% de leitura feita. Até que se faz necessário, porque... 2.000 e algumas páginas. Se faz necessário para que... Eu tenho que me inteirar. Se inteire, tenho que me inteirar, né? E estou procurando com a minha assessoria, procurando sempre a pauta da próxima semana, né? Quais são os envolvidos e enrolados que vão se fazer presente, elaborando os questionamentos, procurando ver as atas antigas que tinha conexão com o que está sendo ouvido, e eu estou conseguindo administrar, sim. Tenho observado que o grupo tem trabalhado muito, viu, Carlos Antônio? Muito mesmo. Tenho participado de reuniões com eles fora daqui e observa-se que eles têm um entendimento e têm um segmento lógico muito apurado. Eu recebi uma... Sabe, muito apurado. E eu parabenizo o grupo da forma que estão conduzindo. Não vou aceitar em momento algum, Carlos Antônio, que coloque que é eleitoreiro, que é partidário. Não é. Eu recebi um telefonema, Carlos Antônio, como é que está a CPI e tal? Eu expliquei e tal, do trabalho que estava sendo... viu, nada. Aí, não, mas será que não vai terminar em pizza e tal? Aí eu conversei com o presidente Tiago Morastoni aqui nesse programa e ele me dizia... Esperem para ver. Não vai terminar em pizza. O depoimento do Fabrício de segunda-feira criou uma situação diferenciada. Extremamente diferenciada. Que já foi encaminhada. E isso aí já se tem um outro foco que nós vamos ter que seguir. E gerou outras intimações, né? Outras intimações. Já foram feitas, no caso. Já foram feitas, os requerimentos verbalmente foram feitos aqui, já foram encaminhados. Vai ser prorrogado o prazo, vamos entrar com pedido de prorrogação de prazo para a CPI. As coisas estão sendo apuradas, sim, não vai terminar em pizza, não. Pode acreditar. Peço um instante para a senhora, ao nosso amigo telespectador. Temos tantos outros assuntos aqui, estamos falando um tanto quanto de forma paliativa, porque é muita coisa no gabinete da vereadora Dulce aqui, né? Mas nós voltamos na sequência conversando com a vereadora Dulce Maria Amaral, aqui no nosso programa Fala Vereador, ela que é do PSD. Um instante só, amigo, muito obrigado pela sua companhia, até já. Faça política você também. Participe das sessões da Câmara e exerça sua cidadania. Sessões plenárias às terças e quintas às 18 horas. Na Avenida Vereador Abraão João Francisco, 3825. Faça a política você também. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Itajaí.
Amigos da TV Câmara, estamos de volta com o programa Fala Vereador e a presença da vereadora Dulce Maria Amaral, do PSD. Eu gostaria de perguntar para a senhora, vereadora, a respeito e deixar que a senhora nos fale a respeito do PLO 54. Do que trata esse projeto? O PLO é um projeto do governo, do executivo, né, que encaminhou para esta casa, colocando tempo de espera de banco, atualizando, né, um pouco mais essa lei para ver se esse pessoal cumpre. E eu entrei com uma emenda, não só para os bancos, mas quando chegou na minha comissão, eu chamei a comissão de Obras e Serviços Públicos, composta por a vereadora Dulce, o vereador Mafra e o vereador Lamin. São os três, né? E coloquei como sugestão que nós incluíssemos, e eles de bom agrado, né, que agradeço, aceitaram, que nós incluíssemos as casas lotéricas e os cartórios. E aí começou uma sagra dentro desta casa. Porque eu não sei se nós batemos, se nós arranhamos alguém, né? Eu imagino que arranhamos alguém, porque não era possível, né? Isso está desde maio, essa brincadeira desse cabo de guerra em cima dessa situação. E a Comissão de Justiça e Redação desta casa deu desfavorável. E eu, né, Carlos Antônio, como não sou de me acomodar, inventei de pegar o pessoal de Justiça e Redação, né, que os respeito muito, porém não aceitei o documento deles derrubando a minha emenda, né? A emenda da comissão, assim dita, né? E aí nós começamos toda uma peregrinação. Eu não sei se foi a Comissão de Justiça e Redação ou se foi uma outra pessoa que eu também não tenho essa informação, foram pedir uma opinião para oh, meu Jesus, o pessoal da Univale que cuida aí dos direitos do cidadão. Bem, foram a Univale. E aí o pessoal deu um parecer desfavorável a mim, o PROCON. Foram no PROCON e o PROCON se pronunciou-se dando parecer contrário à minha emenda. E aí eu fiquei mais enraivada ainda porque o PROCON, que é para apoiar o direito do consumidor, não apoiou a minha emenda, dizendo que a minha emenda ia esbarrar com a lei deles, com a emenda, com o parecer deles, que eles já tinham os fiscais. Eu digo, então não estão fiscalizando. Porque o pessoal está ficando 1h30, 2 horas nas filas lotéricas, dependendo do período do mês ali, está um absurdo. Sim, tá um absurdo. E a Grande Cordeiro está com muito pouca lotérica. E eu fui na Caixa Econômica para ver o porquê que não abriu mais lotéricas. No fim, é uma panela só, desculpem o meu linguajar. É um acúmulo ali E nos cartórios, além da longa espera, só se colocaram agora, tá? Mas as senhas tiradas nos cartórios não traz o horário. E eu tentei ficar com uma senha dessa em um dos cartórios. Só não me deixaram eu trazer porque tinha que recolher. Então nós queríamos colocar junto. Tá na hora, cara, tá na hora. Isso não é mais perfil para nossa cidade. Sabe? Não tem um cidadão ter que se submeter a ficar 1h30, 2 horas numa lotérica dentro de um cartório para ser atendido. Não. De jeito nenhum. E aí a Comissão de Justiça e Redação fez uma subemenda e mandou a subemenda para casa. Para casa. Eu derrubei. Peguei um por um dos vereadores e perguntei quem é que quer votar contra a população da cidade. Aí o pessoal aceitou a ideia, né? Foi muito... Mas isso tem cara, assim, de coisa... Desculpa, foi muito prazeroso para mim até. Desculpem, mas eu tenho que dizer que para mim foi prazeroso. A vereadora... Até porque, olha só por onde os obstáculos... Aí a sua emenda não passa, mas aí vem uma subemenda e a senhora derruba a subemenda. Aí entrou uma outra subemenda, né, que deve estar entrando hoje, né, deve estar entrando no dia de hoje,
E eu peguei o pessoal da Justiça e Redação e disse para eles, eu vou fazer a mesma receita. Vou fazer a mesma receita, eu vou ter que fazer uso da tribuna, vou ter que fazer... E aí, ontem vieram me comunicar que retiraram. Isso não tem... Não tem... Coisa de professor, né? Professor não desiste, né? A coisa tornou-se engraçada, no final das contas, não é? E agora é um ponto de honra meu e da comissão que eu faço parte, e os dois vereadores estão muito juntos comigo, né? O vereador Lamin e o vereador Mafra, que isso realmente tem que passar, é para o bem da comunidade itajaiense. Não tem porquê. Não tem aquela figura das forças ocultas aí nessa situação aí, vereadora? Eu não sei, eu sei que eu quero bem do povo itajaiense, eu quero bem do povo da minha cidade, nós estamos aqui para fazer isso. Vereadora, uma outra situação, a senhora fez um requerimento ao excelentíssimo prefeito Jandir Bellini, solicitando através da Secretaria Municipal de Educação informações sobre o concurso de sustentabilidade e inovação Itajaí Stopover. Meu Deus, estou até a mão na cabeça. Eu não entendo como é que uma comissão faz um evento da altura que é o evento, que foi o evento da Volvo, coloca no seu cronograma uma premiação para envolver as escolas. E que me desculpe a comissão, tá? Eu tenho, existe, está correndo fora desta casa um documento meu pedindo a relação dos nomes dessas pessoas que fizeram parte desta comissão, que eu não tenho mesmo, porque eu vou pessoalmente conversar com esse pessoal para ver até quando e que prazo eles vão nos dar para pagarem essas escolas, porque a premiação em dinheiro. Mas conta pra gente o que aconteceu, vereadora, na verdade. Eles fizeram um projeto de sustentabilidade para as escolas. A Volvo fazia parte do evento. E houve ali 3 ou 4 unidades, né, que eu não tenho aqui, vencedoras. As unidades vencedoras, elas também, além de serem premiadas entre todas as unidades, e elas seriam premiadas também entre si, entre as vencedoras também. Então, seriam 2 premiações praticamente, a unidade vencedora. Vencedora. E o que acontece? Não pagaram. Simplesmente não pagaram. Questionei com a Secretaria de Educação, a Secretaria de Educação disse que tem que ser questionado com o pessoal da comissão, e o pessoal da comissão diz que a Secretaria de Educação está ajudando a resolver. A Secretaria de Educação não tem que resolver nada. Onde é que a Secretaria de Educação vai buscar dinheiro? Vão fazer vaquinha? A proposta foi por essa comissão da Stopover. A proposta veio pelo evento da Volvo. E olha a altura que é o evento da Volvo. Vão ficar devendo a comunidade, as escolas vencedoras, os pais envolvidos. Eu atendi 2 semana passada aqui no meu gabinete, perguntando como é que a situação está. E eles me disseram que vão para a RBS. Aí eu disse, não, nós vamos resolver. Eu estou tentando amenizar. Agora, para tudo existe um limite, entendeu? Eles não podem fechar o ano sem concluir isso aí. O governo, semana que vem, eu estou na frente do prefeito, perguntando para o prefeito o que é que vai ser feito. Porque tem que ser resolvido. Os pais investiram naquilo ali, entendeu? Investiram, contavam com aquilo ali. As crianças foram envolvidas. Olha que propaganda enganosa. Olha que propaganda a envergadura do evento, para o tamanho do evento. A envergadura do evento, o volume do evento, e eu te digo mais, houve um planejamento de orçamento, e com certeza foi colocado ali dentro. Onde é que foi esse orçamento que era para a premiação das escolas? Claro. Quem levou o orçamento? Alguém levou. Até porque o orçamento da Stopovercom é um só. É um só. Ali entendeu? Dentro... Então, assim, o que foi separado para as escolas, alguém levou. Pagaram algo, na minha opinião, né? Pagaram algo que era para ser usado para a premiação dos professores e dos alunos. Tem uma professora em sala de aula, que foi uma das vencedoras, ela disse que ela vai receber. Ela disse que se der o mês de dezembro, mês de janeiro, ela disse que ela está indo para o Ministério Público.
Com toda a razão, né? Quer dizer, sem necessidade dessas coisas não acontecerem. Houve um planejamento, né? houve um planejamento. E aí aqui eu me deporto aos meus amigos vereadores que se colocaram à disposição para fiscalizar. Eu não me levantei e não entrei, porque eu já estava sabendo que as coisas já andavam um pouco, né? Então, fiscalizar um negócio desse não é brincadeira. Não envolvam, né? Não envolvam quem não tem nada a ver com isso. Não criem uma expectativa que não possam cumprir. Tem uma outra situação aqui, que é um PLO também, o número 36/2015, que institui o serviço social nas escolas públicas do município. Dá outras providências, vereadora. O serviço social, né, Carlos Antônio? O serviço social, ele tem que acompanhar as unidades escolares, eles têm que acompanhar a secretaria que cuida muito disso, né? É uma secretaria que já tem um volume muito grande, eu sei disso, né? Só que as escolas, elas têm que ter um lado social acompanhado por pessoas formadas para isso. Os professores não podem mais cuidar da parte da informação, do conhecimento e cuidar da parte social familiar, que muitas vezes é necessário para que essa criança chegue a esse nível de conhecimento, claro, esse nível de aprendizagem. Então, a educação, ela tem que fazer essa parceria. Ela não consegue mais correr na casa e dizer, e saber com o pai e com a mãe, por que essa criança não veio para a escola? Ela não veio porque o pai chegou em casa com problema de álcool, com problema de droga, com isso e com aquilo. A escola vai ter que encaminhar, a escola vai ter que... Então, está se colocando para a escola um volume que não é dela. Que não é dela. E ela acaba deixando a desejar, muitas vezes, no que é princípio da unidade das escolas, que é o conhecimento, entendeu? Então, o problema familiar já está atrapalhando muito as unidades escolares e que muitas vezes a família precisa realmente dessa ajuda. Na verdade, está se colocando para dentro da escola o que é o dever da escola e o resto todo também, que é o dever também do pai, da mãe, da família então, e tal, que simplesmente está virando um depósito. Os filhos, graças a Deus, eles foram para a escola. Como, graças a Deus, eles vão para a escola? Eles estão na escola? É isso aí. Graças a Deus, eles podem, os meus filhos podem ir para a escola, que bom. Agora, não posso transferir as responsabilidades de família para a escola, para o educador. A escola tem que contribuir com a família. Perfeito. Né? A escola não é a família contribuir com a escola, está se invertendo valores aí, né? Vereadora, uma outra situação, já estamos no final do programa, eu sabia. Bem, aqui quando o assunto é bom, a coisa passa rápido demais. Um projeto que acho extremamente interessante é o PLO número 93/2015, que dispõe, vereadora, sobre a apresentação do contra-cheque dos profissionais da educação no município. Inclusive, a senhora quer que no contra-cheque dos profissionais da educação deverá ser discriminado o valor pago com os recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, destinados à remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica em efetivo exercício. Por quê? Porque, Carlos Antônio, a transparência, ela é bem-vinda, né? Os professores acabam sempre questionando, afinal de contas, quanto é que o governo federal repassa para o município de Itajaí? E que é de direito vir para a folha do funcionário. E isso não está discriminado. E não está discriminado nos olerites. Então, eu acho que é de bom tom. O governo, com certeza, não tem nada a esconder até porque o governo investe muito além desses valores, né? Então, o funcionário, o professor, ele vai saber dizer que o governo federal repassa tanto, está aqui, quanto que o governo federal repassa para mim e quanto que o governo... E quanto você está recebendo. Então, fica uma coisa transparente, fica uma coisa muito fácil de ser entendida. Hoje, o município de Itajaí tem um portal de transparência e eu consigo lá visualizar quanto cada um ganha. Com a maior facilidade. Por que no contra-cheque, por que no próprio portal de transparência não se tem lá quanto que o FNDE repassa para o município de Itajaí e quanto que eu, professor, recebo do FNDE? É uma coisa muito simples. Não tem custos nenhum aí, a não ser uma boa vontade de que isso aconteça
sem problema nenhum. Meus amigos, nós tivemos um prazer enorme hoje de termos aqui a vereadora Dulce Maria Amaral, do PSD, sempre recheada de grandes informações, seja sobre os assuntos relativos a qualquer assunto relativo à nossa comunidade, bem como o seu trabalho como parlamentar. Vereadora, Deus que lhe dê muita saúde, a senhora, a sua equipe, para tocar esse trabalho bonito que a senhora vem fazendo, em prol sempre da melhor qualidade de vida da nossa gente, do nosso povo de Itajaí. Obrigado, a senhora, foi um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, boa noite, Carlos Antônio, boa noite à sua equipe, né, que sempre nos atende muito bem, e coloco-me à disposição, meu gabinete, minha assessoria, para o que precisar, para todos os itajaienses, repito novamente, não só o pessoal da educação, mas todo e qualquer itajaiense que venha precisar dos trabalhos do vereador. Muito obrigada e uma boa noite. Antes de a gente terminar, Abelardo, só um instantinho, eu queria dizer que ficaram 6 laudas aqui de assuntos, inclusive relativos ao governo federal, ao governo do estado, que nós não falamos e tal. Nós temos aí professores com a boca no trombone aí solicitando providência do senhor governador. Nós temos hoje policiais militares, nós temos hoje os bombeiros. Meu Deus do céu, mas no próximo programa nós vamos falar sobre tudo isso e saber as suas opiniões. Obrigado, uma boa noite. Boa noite, obrigado. E para você que esteve conosco até o presente momento, foi um prazer imenso. Muito boa noite, obrigado. Até o próximo programa, meu amigo.